A paz do Senhor, meus amigos. Glória, amém. Glória a Deus. Vê nossas Bíblias, Gênesis 37. Louvado seja o nome do Senhor. Recebeu a bênção de Deus hoje? Glória. Eu recebi. Graças a Deus. Glória a Deus. Gênesis 37. Como Glória a Deus. assim? Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai realizar o teu sonho em tempo de briga. Você analisar o deserto, mas tem que estar perto da tua bênção chegar. Ninguém pode pedir nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como você que chegou, Deus agir e venceu através da fé. Amém. Glória a Deus. Nós queremos falar sobre esse personagem. Nova. Não. Aleluia. Trinta e sete. Versículo 4 até o 11. Glória a Deus. Diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam matando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Louvado seja Deus. Louvamos pela tua palavra, Pai. Continua falando nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Pode sentar. Nós queremos trabalhar a
nessa noite com os irmãos a mensagem sobre recebendo as bênçãos de Deus em meio às adversidades. O tema que eu coloquei. Então nós vamos aqui aprender um pouco com José, porque como nós, a primeira parte, né, do culto, nós vimos aí, grandes são as adversidades, grandes são os problemas enfrentados pela igreja, mas mesmo em meio a toda essa adversidade, Deus quer nos falar nesta noite, Ele quer nos abençoar. Mesmo em meio às adversidades, é técnico, febre, é físico, é dor na coluna, né? Mas Deus continua nos abençoando em meio às adversidades. Louvado seja Deus. Estudos apontam, irmãos, que a Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas para nós. E dentre as promessas, tem promessa de paz. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo andar. Promessa. Tem alguém sem paz? Deus prometeu dar paz. Se tem alguém sem paz, Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja Deus. Promessa de salvação, promessa de vida plena, promessa de provisão a cada dia, lá em Mateus 6,33. Por que você está olhando, né? Para, você está olhando de espaço, Deus não veste, passa muito mais, não faz com a planta, né? Que está ali, Ele não faz muito mais com você. São promessas, louvado seja Deus. Mas só que, irmãos, o que a gente estava percebendo aqui em relação, quando a gente está fazendo, são 13 capítulos sobre a vida de José. E quando a gente leu aqui o sonho de Deus, José tinha 17 anos, e os versículos antes a gente vai ver que ele era muito, o irmão dele que era o mais velho, né? Então ele era muito ali, vamos dizer, tribulado pelos seus irmãos. Os irmãos não gostavam dele, ele era odiado pelos irmãos. Por quê? Porque José era o filho mais novo de Jacó. E Jacó amava ele muito mais e fazia transparecer esse amor, o favoritismo. E aí, os irmãos passaram a odiá-lo. E a gente vê que quando chega aqui, nesse meio tempo, os irmãos vão e ali os irmãos, com ódio de José, tramam para ele, jogam ele na cova, a gente já sabe a história. E ali se levanta Rubem, que era o primogênito. E o primogênito tinha a responsabilidade de cuidar do mais novo. E a responsabilidade dele não deixar acontecer nada com José. Mas só que Rubem não faz nada. Rubem apenas chega e fala assim: não vamos matá-lo não. Diz a palavra aqui que Rubem estava tentando ganhar tempo para salvar José e levar ele de volta ao pai. Mandou jogar ele na cova, a cova estava seca, jogar. Só que Rubem sai. Aí mais para frente Judá vem e fala assim: olha, vamos pegar José, tem uns amalequitas chegando aí, vamos vender. Vamos vender. O pessoal, realmente é bom isso aí. Venderam. Os irmãos conhecem a história, venderam José, mancharam a túnica dele, a túnica do favoritismo, a túnica da discórdia.
E inicia-se então o procedimento, o processo de adversidade de José. E como eu coloquei aqui, recebendo a bênção de Deus em meio à adversidade, eu falei aqui que nós temos cerca de mais de 8.000 bênçãos. Só que, irmãos, eu coloquei aqui o seguinte, que essas bênçãos, todas essas bênçãos, ela existe, todas essas bênçãos, para ela ser concretizada, existe um processo. Todas essas bênçãos existem um processo. E Deus dá um sonho para José, que nós já lemos aqui, e esse sonho é o sonho de quem? Sonho de Deus. Não é o meu sonho, é o sonho de Deus para mim. É o sonho de José, é o sonho de Deus para José. Amém. E agora eu quero que os irmãos entendam. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem sonhos para nós. Os sonhos dele. Mas eu também coloquei aqui que além das promessas de Deus, o sonho de Deus para a nossa vida, Ele faz também que nossos planos, se estiver alinhado com eles, com a sua vontade, dê certo. Então você tanto tem o sonho de Deus para você, e também tem o seu plano e o seu projeto que você coloca na mão do Senhor, e conforme Filipenses 16:3, ele diz o quê? Confia ao Senhor as tuas obras, os teus projetos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus. Confia ao Senhor os seus planos, os seus projetos, que Deus vai fazer com que dê certo. Aleluia. Ainda que tenha um processo, não vai ter nada que não vai ter um processo. Louvado seja Deus. E a gente, quando nós lemos aqui o texto, nós vemos que não foi José que interpretou, foi? Ainda que ele soubesse, foi os irmãos que interpretou para ele. Foi o pai que interpretou para ele. Você está querendo dizer que Deus vai te exaltar acima de nós? E a coisa era séria, porque tinha a bênção do primogênito. Os pais, do Oriente não são igual os pais que nós comentamos hoje aqui na escola dominical. Que a criança de 6 anos grita com ele, que a criança de 6 anos faz pirraça, mas o filho tem 40, 50 anos, ali Abraão que morreu com mais de 100 anos, o filho lá, Isaac, tinha 80 anos, era bênção pai, era bênção mãe, então era tremendo. Quando José tem esse sonho, e ele fala para os irmãos, fala assim, que é isso, esse pirralho de 17 anos, ele vai, nós vamos prestar continência para ele, nós vamos nos ajoelhar. Mas aí, irmãos, o que Deus está falando aqui com esse sonho é justamente isso. Deus estava falando para José que ele ia exaltá-lo, aleluia. E é exemplo de José quando estava preparando a lição, e aí Deus colocava no meu coração para lançar rede sobre essa palavra, sobre a vida da igreja nessa noite. Que Deus quer te exaltar, aleluia, na tua casa, seu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde você estiver, Deus quer te exaltar e Ele vai te exaltar. Mas dentro da vontade dele e dentro do processo. Você precisa passar pelo processo. José precisava passar pelo processo. Ele tinha 17 anos, novo, não sabia nada da vida, e aí ele precisava aprender com Deus. Ele era temente a Deus, fiel, jovem,
mas Deus chama ele. De repente José tinha um sonho, se fosse o nosso, aqui no Ocidente, né? De ser um grande engenheiro, médico, que seja. Mas não era o sonho de Deus. Vocês estão entendendo? Eu lembro que quando eu estava no segundo grau, então eu já estava na Marinha, eu era cabo, eletricista. E aí o Paulinho perguntou para mim o que eu queria fazer, né? Qual é o seu sonho? Eu quero ser engenheiro elétrico, eu sou eletricista da Marinha, e aí juntar, né? Era a minha vontade, era o meu sonho, era servir a Deus, mas não era o sonho de Deus. Sim, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O que eu quero que você entenda dessa mensagem hoje é o seguinte, que Deus, eu tenho meus sonhos, eu coloco na mão de Deus, eu tenho que entender o processo de Deus na minha vida para esse sonho. E de repente não é aquilo. Está entendendo? Mas se o meu sonho estiver alinhado com o sonho de Deus, com certeza você vai ser vitorioso. E a bênção que você receber, ela não vai mais sair da sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Seja em qualquer área, louvado seja o nome de Jesus. E aí, quando a gente chega no versículo, no capítulo 37, aqui nós já lemos, quando a gente chega no versículo, no capítulo 39, no capítulo 37 nós vemos o início da adversidade de José. Aí eu quero avançar para o capítulo 39, o versículo 1, que diz quando ele foi vendido e chega na casa de Potifar. Começam agora Deus começar a trabalhar. Agora começa o processo de Deus na vida de José. Quando ele é vendido para Potifar, depois de ficar 30 dias indo na mão dos israelitas, a caminho do Egito, ele é vendido por Potifar, capitão da guarda de Faraó. E chega lá e diz assim, ó, 2: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, que estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Louvado seja Deus. Que pessoa é essa, meu? Que crente é esse? Aleluia. Esse somos nós. Deus nos chamou para que nós fôssemos bênção. Quer ver o Salmo 1? Ele diz assim, ó. O Salmo 1, versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Não foi a palavra introdutória dessa? Foi isso? Isso aqui está batendo com a palavra introdutória. Lá de Isaías. Dá fruto e tudo que ela faz prospera, dá certo. Tu vê que José mesmo lá, preso, cativo, na casa de Potifar, ele era servo. Sabe qual era o salário de José? Era só a comida. José era mordomo de Potifar. O salário dele era a sua comida. Potifar colocou tudo na sua mão e somente o seu pão ali que ele dava conta.
O restante, ele não pedia conta de nada, só do que ele comia. E dessa vez, irmãos, aí eu trago para os irmãos uma pergunta, né, uma meditação, para a reflexão dos irmãos. Eu falo o seguinte, versículo 39. José, início da bênção em meio à adversidade. O versículo 5, quando diz que José abençoou a casa de Faraó. Eu quero perguntar para a igreja: Deus tem abençoado o seu patrão? Deus tem abençoado o seu trabalho? Porque, irmão, o que aconteceu com José aqui é para acontecer com a gente. Você lá no seu trabalho, Deus tem que abençoar o seu trabalho, abençoar o seu patrão. É abençoar mesmo. Ou você é aquele que fala assim: esse camarada ganha dinheiro pra caramba, eu estou aqui ganhando um pouquinho, eu quero que ele for, eu quero nem saber, mas Deus manda orar. Deus manda orar pelo seu trabalho, orar para os homens que estão em eminência, para as autoridades. Por quê, irmão? Você orando por eles, eles vão ser abençoados. E automaticamente você vai ser abençoado também. Não é mesmo? Então olha o processo aí, irmãos. José está lá na casa de Potifar, servindo, mas Deus é com José. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode estar na dificuldade, num serviço ruim, patrão ruim, mas Deus é contigo. Glória a Deus. Você pode estar na escola lá tirando nota ruim, mas Deus é contigo. Você tem que crer que Deus pode mudar o quadro. Não é mesmo? O que você tem que fazer? Se eu te abençoo José, me abençoo também. Aleluia. Aí está lá o pastor Edilson na faculdade, lá com a renda lotada de 20 anos, 17, tudo cabeça fresquinha, né? Aí o pastor Edilson está neurônio tudo já queimado, já 50% do neurônio queimado, já tendo que ler aqueles artigos, fazer fórum, fazer um monte de coisa, né? Mas graças a Deus que, pela misericórdia de Deus, nós terminamos o 8º período agora, e eu terminei com média 9,4. Graças a Deus. Mas Deus sabe que toda vez que eu ia fazer uma prova, toda vez que eu estava estudando, eu estava lá no joelho pedindo a Deus: Senhor, o Senhor deu sabedoria da minha. É só lembrar do que Deus fez, irmão. São 8.000 bênçãos. É só lembrar do que Deus fez. O Senhor deu sabedoria a Daniel lá. Ele foi mais sábio que todos os sábios da Babilônia. O Senhor deu sabedoria lá de Bezalael e Eliabe para poder fazer toda a obra de ferro, ouro, o templo. E dá sabedoria também, Senhor. E Deus abençoava, Deus me abençoou em meio à dificuldade. Deus abençoa a tua igreja, continua abençoando em meio às necessidades. E você vai ser vencedor. Aleluia. A gente vai para o ano. Capítulo 39 ainda. José está lá, né? Mas a vida dele está melhor do que antes, né? Na casa de Potifar. Não tem comida, né? Tem bebida. Aí daqui a pouco aparece uma miserável. Satanás fala: ó, vai lá porque ele é muito fiel. E quando chega no versículo 20 ao 23, do 7 ao 19, José é tentado pela mulher de Potifar. E nós já sabemos. Eu quero só dar ênfase ao versículo 9, 39 e 9. Para a gente comentar um pouquinho. Versículo 39, 9 fala assim:
Glória a Deus. Ninguém é maior do que eu nesta casa. José falando para a mulher, tinha tentado seduzir. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Dessa tentação toda aqui, irmão, o que importa é só isso aqui que José falou. Com isso aqui eu tenho uma noção da fidelidade de José para com Deus. José podia falar assim: não, eu não vou ceder não, porque o seu marido é capitão da guarda, vai me matar. Eu temo pela minha vida. José podia falar uma série de coisas, mas ele fala assim: olha, como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Eita glória! É a resposta que nós temos que dar, irmãos, para Satanás toda vez que ele vier nos tentar. Como, pois, eu faria tanto mal para Deus? Eu penso, né? Tenho certeza que Deus olhou do céu lá para José assim: tua vitória vai chegar. Amém, glória. Tua vitória vai chegar, José. Aleluia. Aí eu lembro, né? Eu viajei um pouquinho e a gente ia para a Argentina, Uruguai, Porto Rico. Jovem, né? Casei jovem. Casei com 20 anos. Casei jovem. Aí viajando esse mundo aí, né? Aí chegava nos portos, a marujada tudo ia para o seu destino. Aleluia. Eu lembro que o primeiro porto que eu cheguei aqui em Vitória, aí um saiu lá, top também, vai. Outro ia para a cara da prima. Aí eu peguei a minha Bíblia de Vitória, aí saí meio-dia, aí eu da metodista Redeante, tinha aquele livrão com endereço, peguei o endereço da igreja, aí fui embora, eu ia na igreja lá em Vitória. Andei Vitória para cima e para baixo, fui lá em cima e voltei, fiz a volta na praça, voltei e cadê para achar a igreja? Aí eu já cansado, aí eu estou subindo o morro, aí vem uma irmãzinha, a senhora. Corri. Irmã, fala, conhece aquele metodista Renan aqui? Aí ela, sim, meus filhos são de lá. Inclusive hoje é um casamento, não vai ter culto não, mas eu levo o irmão lá pro irmão. Mas eu estou indo para Santa Casa de Misericórdia fazer visita. Eu vou dar irmã. Aí vamos lá para Santa Casa de Misericórdia, fizemos visita, depois vamos para a casa da irmã. Aí ela fez lá uma sexta, antes da tarde, né? Glorioso, depois fomos para a igreja. Tinha passado pela igreja mais de 10 vezes. A igreja era em cima. A igreja era na parte de cima. O que tinha na parte de baixo da igreja? Um bar. Como é que eu ia achar a igreja? Passei pelo bar várias vezes. A igreja era lá em cima. Está com uma fotinha aqui, subi o salão lá em cima. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, tem que ser fiel a Deus. Aleluia. Mulher bonita, Uruguai, Argentina, porto-riquenha, muito. Mas você tem que ser fiel a Deus. E José era fiel a Deus. Deus olhou para cima assim e falou assim: olha, José, estou contigo. E José, vendo que não tinha jeito, ele correu de fugir, irmãos. Né? Mas a questão é essa mesmo. Se você não consegue, aleluia, vencer a tentação, pode, seja ela qual for. Aí Jesus te tirou da bebida. Aí você vai continuar indo lá para o bar, pode. Jesus tirou das drogas. Você vai continuar indo lá no mesmo lugar onde você
fazia a mesma coisa, foge. Foge. É isso que Deus está falando para você ser vencedor. Aleluia, meu Deus. Na questão da tentação, foge. Seja ela qual for, você não aguenta, foge. Louvado seja Deus. Mas José continua o quê? Recebendo bênçãos em meio à adversidade. Se eu perguntar aqui quem tem adversidade na vida, você vai ter que levantar a mão. Mas eu creio que Deus continua te dando vitória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Seja Deus. Aí José, depois disso, o que acontece? José está numa boa, mas aí lá vem de novo provação. Vai para o cárcere, José. Vai para o cárcere. Mas Deus, não estou tirando aqui, irmão, o sentimento de José por cada coisa dessa que acontecia, não. Porque existe em nós um sentimento. E é claro que quando José estava ali servindo bem, fiel a Deus, justo, daqui a pouco vem a endemoniada, aí faz ele cair de novo. Ele estava bem ali servindo a Deus. Mas só que eu falei aqui no início, o sonho era de quem? Deus. E Deus estava moldando, Deus estava preparando, era um processo para José chegar lá. Deus tinha coisa maior. E pela manhã aqui foi falado sobre José, não foi? Teve uma parte da revista falando que diz que o pensamento, que Deus tem pensamento de bem para nós e não de mal, para nos dar o fim que Ele deseja. Aleluia. Então, irmão, se você está passando por adversidades, saiba que Deus tem bênção para você. Não desista, insista. Aleluia. Você tem um plano, tem um projeto, tem um sonho. Deus te deu um sonho, é isso. Vai, busca Ele, porque Deus está contigo. Louvado seja Deus. Glória. E ele cai lá no cárcere, irmãos. A Bíblia só fala do cárcere depois que ele adivinha, que ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. E diz que depois que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, passaram-se 2 anos. Você vê nessa passagem aqui que José está agoniado, que quando o copeiro morre, sai, né? Na revelação do sonho, o copeiro volta para servir o rei e o padeiro é engordado. E aí o que acontece? Olha, ele fala assim, olha, poxa, copeiro, quando você estiver com o rei, fala lá com ele sobre mim. Vamos. Quando você está na pindaíba, aí você conhece todo mundo. Depois que você melhora um pouquinho de vida, você esquece de todo mundo. Foi isso que aconteceu. O copeiro está lá do lado do rei agora, esqueceu do irmão de Deus, esqueceu do pastor Sebastião, esqueceu de José. 2 anos. 2 anos. Não são 2 dias, nem 20 dias. Mais interessante, irmãos, antes de chegar nessa situação, é que lá no cárcere, diz que Deus continuava abençoando José. Aleluia. Deus continuava abençoando José. Bom, que bênção é servir esse Deus. Está difícil, está doendo, mas Deus está te abençoando. Glória a Deus. Aleluia. Olha para trás para ver se Deus não está te abençoando. Olha o que você era, olha o que você é. Não tem um hino que fala assim, não era nem para você estar aqui,
Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia. Aonde você colocar a mão, Deus vai abençoar. Essa é a palavra desta noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que aonde você colocar a sua mão, aonde você estiver, Deus está abençoando você e quem estiver ao seu redor. Aleluia, meu Deus. Porque a bênção de Deus não é só para mim, não. Já foi provado aqui que por amor a José, Deus abençoou Potifar. Penso que de repente José não quisesse, poxa, eu abençoe. Glória a Deus. Aí Deus falou, se eu por amor a você, eu vou abençoar ele. Vou abençoar seu professor, vou abençoar seu patrão, vou abençoar todo mundo que estiver perto de você. Aleluia. Porque você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Jesus está longo a isso, né? Até os seus inimigos. Quem dizer por malditos, é isso? Então você foi chamado para abençoar. Louvado seja Deus. E vamos dar uma corridinha aqui. No capítulo 40 já, aí José interpreta o sonho do padeiro. E aí eu quero deixar uma pergunta para a gente. Quantas pessoas nós temos abençoado? Mesmo que estejamos em situação igual ou pior que a dela. José estava preso lá, uma situação igual ao do copeiro e do padeiro. Mas aí chega o copeiro e fala para José assim, José, eu tive um sonho. Aí ele fala aí qual foi o seu sonho? O seu sonho é esse, você vai voltar a ser copeiro. O padeiro, eu também, quando viu, eu também tive um sonho. Conta aí, esse, você vai ser enforcado. É duro, mas você vai ser enforcado. José, mesmo preso junto com eles podiam receber um sonho, né? Ó, José, eu sonhei que Deus vai te tirar daqui. Podia ser isso. Entendeu? Deus tem os seus processos. O processo de Deus é diferente do nosso. Amém. Aleluia. Eu já contei aqui que eu fiz a primeira prova para sargento. Aí eu só não gabaritei a prova porque era 50 questões, eu acertei 48. Mas aí, na redação, eu fugi do tema. E fugindo do tema, na prova militar é 0. E aí eu fiquei com 0. Só que antes a gente fazia oração no navio. Tinha um grupo de irmãos no navio. E a gente fazendo oração lá, o irmão via cair um monte de visa na minha profissão. Aí, sabiamente, ele me chamou e falou assim, olha, Deus, você não fala nada para ninguém, não? Porque eu vi que caiu um monte de visa de terceiro sargento, que era a prova que eu tinha feito. E tem muitos irmãos aqui que fez a prova junto contigo e de repente eles não vão ser promovidos, né? Para mim. Aí quando saiu o resultado, o que aconteceu? Todo mundo passou. Só não tem que passou foi o irmão de Deus. Né? Engraçado o sonho, né? Fiquei triste, cara. Fiquei triste. Mas aí o que a gente faz agora? A prova é ano que vem. Vamos ver onde nós erramos. Por redação. Já que eu quase gabaritei a prova profissional, então gosto da redação. Não é isso? Aí quando foi no outro ano, eu fui primeiro colocado. Amém ou não, irmão? Amém. É isso que eu quero que o irmão entenda. Deus te abençoando em meio às suas dificuldades. Existiam dificuldades, mas essa dificuldade eu corri atrás e Deus, com a sua mão, o processo fez com que eu passasse. Está entendendo? Existia dificuldade aqui de José, mas José estava vivendo o sonho de Deus. E nessa noite nós saímos daqui
querendo viver o sonho de Deus na nossa vida. Amém. E como diz, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aleluia. Então hoje ele projeta a sua vida, vê o que você quer, você é jovem, você vai fazer prova para a sua faculdade, você vai fazer seu curso, né? Você está de idade igual a mim, mas não acabou ainda, continua, vai lá estudar mesmo. Aleluia. Você quer fazer um concurso público, vai, mete a cara, vai. Acho que não tem idade, acho que 70 anos não pode fazer até 70 anos. Entendeu? Então, irmãos, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. 41. Vai do versículo 1 ao 57. Não vamos ler tudo não. José interpreta o sonho de Faraó. Glória a Deus. Só o versículo 12. Glória a Deus. 41, versículo 12 diz assim: estava aí conosco o mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme os seus sonhos. Olha o copeiro aí, lembrando de José. 2 anos depois, a coisa começou a espremer para ele, né? Porque nenhum deles sabe ele falar, conseguiu interpretar, a cabeça de todo mundo ia rolar. O copeiro logo lembrou, coisa boa, né? José estava. Você tinha um hebreu lá, ó, interpretou o sonho, chama ele. Faraó conta o sonho, José interpreta. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí, depois daqui, irmãos, aí é só alegria. José conta o sonho, José dá estratégia para Faraó, faz assim, assim, assim. Se o senhor fizer assim, guardar durante os 7 anos, o senhor vai ter mais, né? 7 anos que você vai. José comprou o Egito para Faraó. Depois que ele começou a vender para todos os povos da redondeza, comprou lá o Egito para Faraó, olha só, e virou o governo do Egito. Amém, irmãos? Eu não sei aonde Deus pode te levar, mas eu sei que se você for fiel a Deus, essa palavra aqui fala de crente fiel. José era fiel a Deus. Passou por tudo isso, por todas essas tribulações e adversidades, mas Deus foi com ele. E aonde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. E as pessoas olhavam para ele e viam. Glória a Deus. Isso é importante. Potifar viu que Deus prosperava. Opa, essa área aqui, vou contar sobre a minha casa. Deus prosperou a casa do Potifar. Faraó, depois do sonho interpretado, viu que José tinha sabedoria dos deuses. O Deus vivo, né? Vou colocar, você vai ser o homem, José. Mas não vai ser outra pessoa, vai ser você, porque você é fiel a Deus e Deus tem bênçãos para nós. Deus quer nos abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Tome posse da sua bênção. Independente do que pareça, a dificuldade. Concursos são difíceis? São difíceis. Enem difícil? Não era fácil, não. O grande ícone da televisão que morreu ontem, né? Silvio Santos. Então ele traz uma frase de Thomas Edison. Ele fala: se você quiser sucesso, dinheiro, você precisa de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Amém? Entenderam? Mesmo com a mão de Deus,
a sua parte tem que ser feita. Amém. Glória a Deus. Você tem a inspiração, mas tem que trabalhar, tem que estudar. Aquela festinha de aniversário que você queria ir, não posso ir não, porque eu estou no concurso aí, ó. Está no finalzinho agora, então desse jeito. Está entendendo? Não é de outra maneira. Quando chegar lá no final do resultado, aí você vai cantar o hino da vitória. Amém, irmãos? Amém, glória a Quando Deus. chegar ao final do processo, você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Capítulo 45, versículo 5 ou 7. Para a gente fechar aqui. Diz assim, 5 ou 7. Agora, pois, não vos interessa. Não, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegais a mim. E chegaram. Então, disse: eu sou José. Porém, se revela aos seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Eita glória. O 7 diz assim: não, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda faltam 5. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José estava vendo o sonho de quem? Deus. De Deus. Sabe quantas almas tinha aqui com Jacó? 70. Sabe o que a fome ia fazer? O povo judeu ia acabar ali. Ia morrer todo mundo em Canaã de fome. Só que Deus tem sonho para a tua igreja. Existe o sonho coletivo. E o sonho de Deus aqui era um sonho coletivo. Era um sonho para a igreja toda. Para a igreja não fosse exterminada. Para que o seu povo não fosse exterminado. E diz que ali havia 70 almas. Quando José foi chamar o povo dele, o pai dele, os irmãos que vieram todo mundo, 70 almas entraram no Egito. E o restante do tempo de fome, José os alimentou. Faraó os abençoou com a terra. E quando a gente entra em Êxodo, já tinha mais de 600 mil. Amém, irmãos? É muita prosperidade, né? Então, glória a Deus aí, irmão. Prosperidade não é só dinheiro, não. Saúde. Né? Tem muito negócio de enfermidade aqui, né? Deus quer prosperar a nossa vida. Arrancar toda a enfermidade. Nos dá saúde espiritual. Amém. Saúde física. Saúde financeira. Saúde intelectual. Amém. Sabedoria para administrar isso tudo. Glórias a Deus. Porque Salomão recebeu isso tudo e não teve sabedoria. Aleluia. Ainda sendo o homem mais sábio da face da terra, não teve sabedoria para administrar o que Deus deu para ele. Glória a Deus. E acabou Deus rasgando o seu reino, né? O seu filho Roboão. Então ele tem que pedir tudo isso a Deus. Deus pode me dar, dá riqueza, espiritualidade, tudo, mas não esqueça que Deus está em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Dessas 8.000 bênçãos, para fechar, qual é a maior bênção que Deus quer e tem nos dado? A vida eterna. Aleluia. Essa é a maior bênção da igreja.
Amém. é a vida eterna em Cristo Jesus, que Deus já nos deu. Amém? Agora, conforme diz Apocalipse, aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Louvado seja Deus. Então, de tudo isso que eu falei aqui, da fidelidade a Deus, Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, mas a maior bênção é que nós alcancemos a vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o seu mundo, um hino. Deixa Maria Massal e a irmã Márcia nos estacionando, estaremos louvando a Deus. Amém. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Entendi entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo prazer. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem um sofrimento. Não permita que essa luta rouba a tua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem um sofrimento. Não permita que essa luta rouba a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao teu coração. É o que eu planejei, é que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao teu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. Então deixa. Glória a Deus. Se colocar de pé. Eu quero orar com você. Aleluia, Jesus.
Pai de amor e misericórdia, da igreja de Deus, conta a tua presença. A tua palavra, meu Pai, glória a Deus. Tem falado que o Senhor nos abençoe em meio à diversidade. Eu não conheço, Senhor, a pessoa, não conheço a vida, não conheço, aleluia, os seus desafios, mas o Senhor conhece. Amém. E em nome de Jesus Cristo, entra com providência, porque o Senhor é o Deus da bênção. Glória a Deus. Pensamento de bem para nós, ó Deus. Vai abençoando cada família, Senhor, aqui nesta noite. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus. Supre todas as necessidades. Abençoa, Senhor, a obra das suas mãos. Aleluia, meu Deus. Tudo aquilo que eles tocarem, Senhor, venha abençoar. Abençoa o trabalho, a escola, abençoa, Deus. Oh, aleluia, sua casa. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a Ti a tua igreja, certo da vitória. Amém.